Pois é, desde ontem uma grande repercussão sobre esse assunto. A Advocacia Geral da União vai criar um grupo para averiguar possíveis desvios funcionais da Operação Lava Jato. O Bruno Pinheiro de Brasília explica melhor para a gente toda essa discussão, esse debate, essa polêmica. Inclusive, os ex-integrantes da Lava Jato ou integrantes podem sofrer algum tipo de sanção. Bruno, em relação a recursos, qual é o bastidor disso? Bem-vindo, bom trabalho. Justamente, viu, Tiago? E com uma certa rapidez, na verdade, o advogado-geral da União, Jorge Messias, respondeu. A você um ótimo dia, excelente feriado. Quem nos acompanha sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Jorge Messias, advogado-geral da União, respondeu assim que veio essa nota lá do STF, exigindo que a PGR e os outros órgãos identificassem esses agentes que atuaram na investigação nesta Operação Lava Jato lá em 2018. Em nota, o que respondeu então o advogado-geral da União. Vamos acompanhar. Ele disse que será dado o cumprimento à decisão e, uma vez reconhecidos os danos causados, os desvios, todos os funcionais serão apurados. Tudo nos exatos termos do que foi decidido pelo STF. Essa foi a nota enviada, inclusive, que esse grupo vai analisar a conduta de todos esses agentes que atuaram na Operação Lava Jato. Após a devida apuração, será cobrado dos agentes, levando a entender, então, esse ressarcimento, claro, na verdade, o que tem incomodado alguns nomes da oposição, já que esse ofício nem havia chegado diretamente essa notificação à Advocacia Geral da União e Jorge Messias já estava respondendo de forma oficial. Isso tudo tem gerado muita repercussão um dia antes do 7 de setembro e hoje com essa ressaca após esse entendimento do ministro lá na Suprema Corte, ainda continua repercutindo. Agora inicia uma outra investigação, que é justamente a conduta e sobre aquele acordo de cooperação internacional, sobre as informações que foram repassadas em relação à construtora Odebrecht. Tem muita coisa ainda que vai acontecer, essa história é muito longa e, claro, a gente vai acompanhar o que vai acontecer com quem atuou nesta investigação da Operação Lava Jato, envolvendo diretamente o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tiago. É isso, Bruno Pinheiro de Brasília com todos os detalhes, até já. E mais um giro com os nossos comentaristas. Bom, Amanda Klein, o ministro acabou anulando as provas da Odebrecht, o acordo de leniência, né, a espécie de delação premiada das empresas, mas também fez juízos de valor em relação à condenação de Lula. De que maneira o judiciário deve entender isso? E isso acaba ampliando ainda mais a polarização, a discussão sobre isso, a prisão de Lula? Sim, Tiago, essa decisão longa do Toffoli de 135 páginas é uma resposta à reclamação, que é um instrumento jurídico protocolado pela defesa do presidente Lula, se não me engano, ainda no ano de 2020. Então, primeiro, é que a justiça sempre tarda, mas ela tem efeito erga omnes, que quer dizer para todos. Por isso, essa nulidade e esse efeito dominó, efeito em cadeia, porque o ministro Toffoli entendeu que todas essas provas da Odebrecht estão contaminadas. E por que estão contaminadas? Porque foi ferido o devido processo legal, por uma série de motivos. Primeiro, a defesa dos acusados não teve acesso na íntegra a todas as provas disponibilizadas pela Odebrecht. Até o STF teve dificuldade em acesso a essas provas, porque a cadeia de custódia foi contaminada, não foi respeitada. Ou seja, o transporte, o recolhimento dessas provas, a troca, e aí o ministro cita os diálogos obtidos pela Vaza Jato, há relatos de que parte desses, o Drauzes, por exemplo, que era aquele sistema de contabilidade de propinas da Odebrecht, transportado em sacolas de supermercado pelos procuradores em Brasília. E, finalmente, porque não se respeitou o rito de obtenção de provas por meio de cooperação, acordos de cooperação internacional. Não se envolveu o DRCI, que é o Departamento do Ministério da Justiça responsável por esse tipo de cooperação internacional. Por isso, todas as provas foram contaminadas e consideradas nulas por Toffoli. Aí você me pergunta, bom, mas então quer dizer que a corrupção não existiu? Claro que ela existiu, claro que ela existiu. Está ali. Existiu o Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, que era responsável pelo pagamento de propina. Bilhões de reais foram
destinados a esses políticos de mais de 20 partidos, dezenas de políticos de mais de 20 partidos ao longo de anos, tanto que esse acordo de leniência foi firmado em mais de 3 bilhões de reais. A Odebrecht chegou a comprar banco no exterior para lavar dinheiro. Tudo isso é fato, existiu. Mas o que acontece então? A moral dessa história é a seguinte, Tiago, não adianta você provar que houve corrupção se você não seguir o devido processo legal. O feitiço virou contra o feiticeiro. A Lava Jato usou métodos espúrios para obtenção de provas, usou métodos espúrios para chegar a essas evidências e para combater a corrupção. E agora isso tudo está sendo descortinado e desvendado. Os heróis de ontem são os vilões de hoje e os vilões de ontem estão sendo quase que absolvidos, viraram os heróis de hoje. Não tem bonzinho nessa história. Mota, concorda com Amanda? O feitiço virou contra o feiticeiro e talvez a alardeada já cassação de Sérgio Moro fica ainda mais próxima? O risco dessa história é esse ciclo não terminar nunca. O feitiço virando contra o feiticeiro, virando contra o outro feiticeiro. Eu concordo com a Amanda, devido processo legal é essencial. Deveria ser aplicado em todos os casos. Por exemplo, quem tem a iniciativa da ação penal é o Ministério Público. É o Ministério Público que abre processo contra as pessoas. É isso que deveria acontecer em todos os casos. Eu me lembro da Operação Lava Jato. E aí a Amanda tem um ponto muito importante. A corrupção existiu, somas inacreditáveis de dinheiro foram movimentadas. Provavelmente a Operação Lava Jato foi a operação a maior operação de combate à corrupção já realizada no Brasil. Agora, diante desse fato que a gente está vendo, cabe duas perguntas que são muito importantes e todo mundo tem que refletir sobre elas. A primeira pergunta é: se a Lava Jato, com todas as investigações, decisões judiciais em 3 instâncias diferentes e todas essas provas, foi uma farsa montada por motivos políticos, como é que a gente vai saber agora que operação é verdadeira, que operação é farsa? Inclusive operações que estão acontecendo agora. Como é que a gente vai saber o que é verdadeiro e o que é falso daqui por diante?